Boa noite. Hoje vamos falar sobre o caso Vladimir Herzog sob a ótica da cidadania no Brasil. Mas primeiramente, vamos dar uma introdução à ditadura militar. A ditadura militar brasileira foi um regime de caráter autoritário e nacionalista, que teve início com o golpe militar de 1964. Este período ficou mundialmente conhecido por seus atos institucionais, promulgado pelos diversos presidentes do período, e pelo seu gigantesco crescimento econômico. José Murilo de Carvalho, no livro Cidadania no Brasil, diz que a coincidência do período de maior repressão com o de maior crescimento econômico é deveras perturbadora. O mais famoso e mais cruel ato institucional foi o de número 5, conhecido como AI-5. Ele foi responsável pelo fechamento do Congresso, a censura à oposição e proibiu o acesso a informações do governo. Ele também suspendeu o habeas corpus em casos de crimes contra a segurança nacional. O regime militar usou isso como argumento para prender, deportar e torturar centenas de pessoas, que na maioria absoluta das vezes eram artistas, líderes estudantis, intelectuais e professores. Além disso, o AI-5 fez valer a lei da imprensa, que decretou que os telejornais e programas de rádio não teriam mais liberdade de expressão. Todos esses acontecimentos datam um período que ficou conhecido como Anos de Chumbo, e que contribuíram para se prosseguir o infeliz caso de Vladimir Herzog. Vladimir Herzog nasceu em 27 de junho de 1973, em uma cidade que se encontra na Iugoslávia. Os pais eram judeus que precisaram fugir para a Itália em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. Quando Vladimir tinha 9 anos, a família foi encaminhada para um campo de refugiados de guerra. Na ocasião, escolheram morar no Brasil, desembarcando no Rio de Janeiro e fixando moradia em São Paulo. Em 1964, casou-se com a estudante de Ciências Sociais Clarice Chaves. Na Inglaterra, Herzog iniciou um curso de cinema e a mulher voltaria ao Brasil em 1968 com os filhos. O retorno de Vladimir foi retardado em 2 semanas, por conta das notícias do início do ato institucional número 5 e seus efeitos. Herzog morreu na sede do Destacamento de Operações e Informações do Centro de Operações de Defesa Interna, o órgão ligado ao Exército que recebia os presos políticos durante o período militar. Herzog trabalhava na TV Cultura, uma televisão estatal, mas foi preso e interrogado sobre a atividade do PCB, Partido Comunista Brasileiro. O extermínio do comunismo era o alvo principal dos militares, que atuavam com o respaldo do ato institucional número 5. O jornalista foi torturado durante uma noite inteira e morreu pela manhã. No atestado de óbito, a causa da morte foi registrada como suicídio por enforcamento. Somente em 2013, a família recebeu a certidão corrigida, e nela constava que Herzog morreu em consequência de lesões e maus tratos infringidos na sede do Exército. O autor José Murilo de Carvalho, no seu livro Cidadania do Brasil, buscou trazer uma atenção especial aos direitos civis e políticos que, após o golpe de 64, foram duramente atingidos pelas medidas de repressão. Os instrumentos legais de repressão foram os atos institucionais editados pelos presidentes militares. O primeiro foi introduzido logo em 9 de abril de 64, pelo general Castelo Branco. Por ele foram cassados direitos políticos pelo período de 10 anos de grande número de líderes políticos, sindicais, intelectuais e de militares. Além das cassações, foram também usados outros mecanismos, como a aposentadoria forçada de funcionários públicos, civis e militares. O perigo comunista era a desculpa mais usada para justificar a repressão. Qualquer suspeita de envolvimento com o que fosse considerada atividade subversiva podia custar o emprego, os direitos e até a vida. Vlado teve seus direitos subjetivos violados, pois com a tortura ele não teve a possibilidade de valer-se da lei para defender seus interesses, já que ele era um jornalista e estava apenas fazendo seu trabalho, podendo exercer esse direito com liberdade dentro da lei, o que na ditadura militar não foi possível por conta da proibição do jornalismo literário. Vladimir ficou mundialmente conhecido pela sua história, fazendo com que o Brasil repensasse sobre todos os direitos políticos civis da nossa população. E esse foi o trabalho apresentado pelo grupo composto por mim, Lara, Marcele, Júlia Mazuco, Stephanie e Vanessa. Atenção, vídeo não recomendado em caso de repressão militar.